Oi turma, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Nesta semana a gente vai falar sobre germinação de sementes. Nós temos muitas sementes na nossa casa. Semente de feijão, semente de milho, entre outras. Os frutos, a maior parte dos frutos tem sementes. Então hoje a gente não vai fazer exatamente uma experiência. A gente vai colocar essas sementes para germinar. Então o desafio de hoje é vocês procurarem sementes que vocês podem colocar para germinar. Dentro de cada semente existe um embrião que vai dar origem a uma planta adulta. Mas primeiro ela precisa ser plantada. Bom, o que nós vamos fazer? Dois tipos diferentes de plantio. Um na terra e outro em um outro substrato, que no caso vocês vão ver que vai ser o papel. Nós vamos precisar de pouquíssimos materiais. E o segredo é justamente vocês usarem as sementes que vocês tenham em casa. Por exemplo, ó, as que eu tenho. Eu tinha sementes de milho, na verdade milho de pipoca. Essas sementes, inclusive, quando são plantadas, quem tiver gatinho, eles gostam de comer o mato, faz bem para eles, tá? Feijão, que todo mundo já deve ter plantado algum dia, nem que seja no algodão. Gergelim, que é uma semente bem pequenininha. E a chia, que também é uma semente muito pequena. Como essas duas sementes elas são muito pequenas, nós vamos usar uma técnica bem legal que eu tenho até visto em vídeos que estão aí disponíveis nas redes sociais. E os outros nós vamos utilizar terra, tá? Então, presta atenção. Bom, pessoal, para nossa primeira observação, nós vamos utilizar terra. Eu quis colocar dentro de um copo de vidro porque ele é transparente, mas vocês podem colocar em um de plástico transparente também. O legal do copo transparente é que você consegue ver diariamente como que vai crescendo, tanto a raiz quanto a parte aérea. O caule, as folhas, é muito legal ver dia após dia isso acontecendo. Então, a primeira coisa, se você for fazer num copo, põe uma certa quantidade de terra, como eu fiz aqui, tá? E depois, com o auxílio de uma espátulazinha, ou mesmo com o dedo, se for necessário, afaste um pouquinho da terra e coloque uma semente, por exemplo, a semente do feijão, bem encostadinha. E cubra novamente. O legal é que a semente fique aparecendo. Você pode fazer a mesma coisa com o milho, tá? Então, ó, vira no outro lado, afasta um pouquinho a terra e coloca ela bem rente ao vidro. E depois cubra com terra. E agora, o que você tem que fazer é regar todo dia. Como está num copo e não tem furo embaixo, você não pode encharcar. É só um pouquinho de água por dia mesmo, mas não pode deixar secar, porque senão ela acaba de certa forma morrendo, tá? Conforme ele vai crescendo, vocês vão perceber o crescimento dessa raiz, vocês vão ver como é legal. E vão poder comparar o crescimento de uma planta como o feijão com outra como o milho, por exemplo. E a próxima técnica é a seguinte. Bom, pessoal, para essa próxima técnica, vocês vão precisar de um recipiente. Eu achei esse aqui em casa que é triplo, que dá para fazer a plantação de 3 coisas diferentes, 3 tipos diferentes de semente, mas não tem necessidade de ser assim. O importante é que ele tenha tampa e guardanapos de papel. Então, dobre os guardanapos de papel de uma maneira que ele ocupe quase todo o fundo do seu recipiente, tá? Vou fazer isso em 2. Dessa maneira aqui. Em seguida, você vai pegar aquelas sementes pequenas, que são, por exemplo, a semente do gergelim, e vai espalhar sobre um deles. Pode colocar bastante. E a chia em outro. Vocês vão ver que a chia fica lindo. Além de vocês poderem estudar, ainda dá até para brincar com eles, porque fica muito bonito. Em seguida, vocês vão molhar, e deixar essas sementes bem espalhadinhas. Quanto mais espalhadas vocês conseguirem deixar, melhor.
A quantidade de água é pouca. Se você tiver, por exemplo, um conta-gotas, você pode utilizar. Porque na verdade a ideia é só que o papel fique molhado, fique úmido. Da mesma maneira, não pode encharcar. Como você está no papel absorvente, né, no guardanapo de papel, ele vai secar, principalmente se você deixar em ambiente seco, se você deixar em ambiente com ventilador ou ar-condicionado, ele seca muito rapidamente. Então a ideia é que você use uma tampa, não precisa tampar completamente, deixa uma frestinha de ar, tá bom? Veja todos os dias, veja se não secou. Molhe todos os dias. Algumas gotinhas de água diária já são suficientes. Claro que eu já tinha feito né, pessoal? Mais ou menos há 1,5 semanas, quase 2 semanas que eu fiz esse daqui, tá? Ó. Então aqui o copo com os 2 tipos de planta. Ó, aqui 2 sementes de feijão que germinaram, né? Vejam aqui algumas diferenças. Essas estruturas que vocês veem aqui, ó, elas são bem características do feijão, né? E essa daqui do milho. Olha como a folha dele é bem diferente. Então esse experimento nos permite comparar aí a anatomia dos vegetais. E se vocês notarem, vocês vão perceber que o copo transparente permite que a gente veja como que as raízes se desenvolveram. Vejam, ó, como que elas foram crescendo, tá? E em relação ao outro, olha que legal, gente. Aqui estão as sementes de chia, que foram crescendo e que viraram uma mini floresta. Já já eu vou tirar daqui, para vocês verem melhor. E aqui, vocês podem perceber que algumas sementes do gergelim cresceu, embora a gente veja essa mancha escura, que deve ser fungo, que deve ter limitado o crescimento delas, tá bom? Bom, pessoal, olha aqui, ó. Eu tirei da vasilha para vocês perceberem. Olha que bonitinho que fica. Dá até para enfeitar, né, ó. Depois, se vocês quiserem, vocês podem replantar na terra até ver maior parte do desenvolvimento. E aqui eu separei uma para vocês verem, ó. Então, é uma raiz principal, né, bem mais simples. Essa daqui é a chia, né, aquele monte de sementinhas, de sementes escuras. Aqui é o gergelim. Se vocês notarem, ainda dá para ver aqui, ó, na pontinha, a semente, a casquinha da semente que ainda está começando a crescer, né? Vejam que essas aqui, elas vão gerar plantas bem pequenininhas de início. Olha o feijão agora, né? O feijão já é uma planta bem maior, né? Veja que legal, ó, ela tem esses duas estruturinhas aqui, ó, que eram a semente, que foi dando nutriente para a planta crescer até chegar nesse momento. Veja as raízes delas, como são bem amplas, né? Tem uma raiz principal, que é essa daqui, e depois esse monte de raízes laterais, que ajudam a planta a se fixar no solo e também absorve água, tá? E olha a folha dela como é, né? É uma folha bem larga, com uma nervura bem espalhada. Agora, comparem com a do milho, para vocês verem que legal. Olha as folhas, as nervuras dela, né? Elas são mais longas, ó. Você não vê tantos detalhes quanto a outra. E olha onde está a sementinha aqui, ó, né? Ela ainda está, né, dando origem à planta. E aqui você tem um sistema diferente de raiz. O legal, gente, desse tipo de atividade, desse tipo de observação, é que vocês podem comparar os diferentes tipos de sementes que vocês têm. Não precisa fazer de todos. E o legal é vocês acompanharem os acontecimentos, ver quanto tempo as sementes vão levar para crescer, a parte aérea. Algumas vezes pode aparecer fungos, como foi no caso do gergelim, né? Outras sementes a gente não conseguiu, né, fazer crescer, né? A linhaça, por exemplo, ela não cresceu, ela não germinou. Talvez porque ela precise de alguma condição especial. E algumas sementes, elas são modificadas para chegar até a gente. Outras ainda precisam de condições especiais, então elas não vão conseguir germinar, tá bom? Peguem frutas, sementes de frutas que vocês tiverem. É um material riquíssimo para vocês estudarem aí e comparar os vegetais que a gente tem, tá bom?
Então, esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado, não deixem de fazer a experiência e até mais.